Olá, você está comigo no canal Maior é o que Serve, porque estamos aqui para servir. Eu sou o pastor Adaías Godinho e é uma grande satisfação, uma grande honra poder abençoar a sua vida e estarmos juntos compartilhando de uma porção e de um momento de reflexão na boa palavra da verdade. Também é uma oportunidade grande de podermos compartilhar essa mensagem com outros. Por isso eu peço a você que dê aí o seu gostei, ou o seu não gostei, o seu like, bem como envie essa mensagem para outras pessoas, para que elas possam também abençoar, serem abençoadas também por essa mensagem. Também convido você a se inscrever no canal e fazer os seus comentários. É importante seu comentário, seu engajamento. Hoje, em especial, estamos aqui para comemorar e agradecer pelo Dia das Mães. Mãe é, sem dúvida nenhuma, o símbolo, o reflexo, a materialização do cuidado, do amor, da bondade, da atenção, da dedicação, da renúncia pessoal em prol dos seus filhos, né? Em prol daquele que é o seu fruto. Então, a todas as mães, meus parabéns, parabéns pelo seu dia, Deus te abençoe poderosamente. E que muitos e muitos, na verdade, todos os dias são dia das mães. Hoje é uma data comemorativa especial e nós queremos com certeza dizer que somos muito gratos por nossas mães. A minha mãe, um grande abraço, Dona Maria Godinho, e um beijo no coração dela, em nome de Jesus também. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 45. O destino do bom e do mau servo. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo desta maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará ao seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber com beberrões, o senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. É interessante porque é uma palavra simples, né? O capítulo 24 de Mateus vem falando para nós sobre o princípio das dores, sobre o tempo da colheita, sobre os momentos em que se inicia o período da grande tribulação, em que haverá a manifestação e o retorno do Messias, do Senhor Jesus, que foi ao céu, que foi arrebatado, né, foi transladado ao céu depois da sua morte e ressurreição, e então ele fala dos momentos em que antecedem a vinda dele novamente, porque ele virá novamente. Como diz a palavra lá, que diz que os discípulos estavam no mar da Galileia, e então, em Atos, capítulo de número 1, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que estão vendo subir, desta mesma maneira retornará, glorificado, retornará para buscar os seus. E aqui ele traz uma responsabilidade muito grande sobre o servo fiel, e nós precisamos estar atentos a isso, sobre o servo bom e sobre o servo mau. Por quê? Porque precisamos estar cumprindo a nossa responsabilidade, o nosso dever como servos de Deus, para não permitirmos que aquilo que Ele confiou a nós, aquilo que Ele determinou sobre nós, que seja um momento de bênção, um momento de responsabilidade, de abnegação, de investimento em vidas, em pessoas,
para semear a palavra da verdade, para liberar sobre a vida das pessoas um momento de transformação, um momento de cura, um momento de restauração, para fazer com que as pessoas cresçam, para fazer com que as pessoas desenvolvam o chamado, para fazer com que as pessoas caminhem na fidelidade com Cristo. Nós não podemos ser servos infiéis, sermos servos maus, porque o nosso Senhor virá, voltará e trará conta e cobrará daqueles que são os seus delegados ou seus chamados, seus comissionados a fazer, a cumprir o chamado e a responsabilidade que ele deu a cada um. Então nós como servos precisamos sim, pastores, líderes, obreiros, nós no dia a dia, ovelhas do Senhor, precisamos cumprir o nosso chamado com alegria. Cumprir o nosso chamado com dedicação, cumprir o nosso chamado com renúncia pessoal. Nós precisamos estar diante de Deus todos os dias, dizendo a Ele que assumimos o nosso compromisso de servir a Ele e abençoar vidas. Então, nessa responsabilidade, a Bíblia vai nos falar lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, que os pastores devem apacentar o rebanho do Senhor com dedicação, com abnegação, com propósito, com chamado puro, sabendo que ele, como pastor, tem também um sumo pastor para poder prestar conta. O pastor também tem uma responsabilidade para prestar conta diante de Deus e não exercer para com a vida da ovelha nenhum tipo de pesar, nenhum tipo de atitude ultrajante, violenta, mas fazer isso voluntariamente. Está lá em 1 Pedro 5, do versículo 1 ao versículo de número 4. E no versículo de número 4 diz que, ora, assim que o Senhor, o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível, a imarcessível, né, coroa da glória. Nós somos chamados a exercer esse papel, esse ministério, essa responsabilidade como servos bons, como servos fiéis, porque ele trará conta. Jesus está às portas. Jesus é o sumo pastor e ele trará conta, ele trará diante de nós aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos promovido, aquilo que nós temos divulgado, aquilo que nós temos testemunhado. É uma responsabilidade muito grande porque a volta de Jesus está a cada dia mais perto, está cada dia mais próxima e é nosso dever, é nossa responsabilidade sermos servos fiéis, sermos servos íntegros, sermos servos temente a Ele, sermos servos de caráter ilibado, de atitude correta, de termos um procedimento que glorifique o nome dEle, que exalte o nome dEle, que faça com que pessoas aproximem-se de Deus pelo testemunho que vivenciam em nós. Então, nós temos que cumprir isso, porque se o servo agir da maneira como fala aqui em Mateus, capítulo número 24, com bebedice, com dureza com seus conservos, maltratando-os e etc., diz o texto aqui que quando vier o seu Senhor, quando vier o Senhor de todos, dele servo e dos conservos, quando o Senhor voltar, esse servo será levado a uma situação que ele vai ser lançado no lado dos hipócritas, ou no lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dente. Então nós somos chamados para cumprir esse chamado, esse ministério, esse propósito, e ser servo é o chamado excelente de cada um. Às vezes a gente ouve as pessoas falar, eu sou ministro do Evangelho, eu sou ministro de Deus. A palavra ministro significa, na sua origem, aquele que serve. Então estamos aqui para servir. Então quando eu digo que estamos aqui para servir, ou quando eu digo que eu sou ministro, ou quando você diz que é ministro, ministra de Deus, antes de tudo você é um servo na presença do Senhor. Antes de tudo você está aí para poder adorar e agraciar vidas como servos na presença do Senhor. Antes de tudo, você está aí para fazer com que vidas sejam curadas, com que vidas sejam transformadas. Então, no chamado de servo, Deus está nos avaliando, ele otorgou sobre nós uma autoridade,
uma autoridade de ministro, de servo, e nós precisamos correspondê-la. Por quê? Porque o foco nosso aqui é saber que em breve estaremos diante dele para prestar-lhe contas do nosso serviço, para prestar-lhe contas da nossa responsabilidade, para prestar-lhe contas daquilo que temos semeado, daquilo que temos ministrado sobre vidas. E quem faz isso na nossa vida, para que a gente possa poder desenvolver bem, é o auxílio do Espírito Santo. Quem nos ajuda nisso é o Espírito Santo. Então precisamos pedir, Espírito Santo nos ajuda a conduzir bem o nosso chamado, nossa responsabilidade, o nosso propósito, a nossa convicção, a nossa fé, a nossa direção esteja sempre diante da presença do Senhor, para que o chamado do Senhor se manifeste, para que a glória do Senhor se manifeste, para que a fidelidade do Senhor se manifeste, para que vidas sejam curadas através de nós. O servo bom, ele vai sempre prezar para cumprir o propósito do seu Senhor. O servo bom vai sempre atentar-se para que aquilo que o seu Senhor determinou seja cumprido à risca. A palavra nos fala lá em Efésios, capítulo número 5, que nós devemos servir uns aos outros, nós devemos servir como servimos ao Senhor. É isso que o Senhor nos chamou, para fazer para Ele, olhar para Ele, andar nele, confiar nele, bendizer a Ele, adorá-lo na beleza da sua santidade, enaltecê-lo, glorificá-lo, magnificá-lo, exaltá-lo e sermos instrumentos de vida e de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Então, como servos, estejamos na linha para que quando aquele que nós temos que prestar conta, quando voltar, nos ache, nos encontre, fazendo com excelência o chamado, o propósito, o ministério para o qual Ele já determinou em nossas vidas. Deus tem em nossas vidas um parceiro, um mordomo fiel, alguém que esteja íntegro, na brecha, para poder fazer acontecer a vontade boa, perfeita e agradável dele sobre a vida dos outros, daqueles que estão ao nosso redor, dos outros que estão ao nosso redor. Deus em Cristo Jesus nos conceda isso. Deus em Cristo Jesus nos faça prosperar. Deus em Cristo Jesus nos faça crescer. Deus em Cristo Jesus nos faça desenvolver bem o nosso chamado. Ele está às portas. E nessa série que estamos falando sobre a vinda de Jesus, o papel do servo, a responsabilidade, o propósito do servo em cumprir aquilo para o qual ele determinou é fundamental, é crucial. Precisamos ser achados por Jesus, servos bons, servos fiéis, ministros íntegros e fiéis na condução da palavra e de vidas aos pés de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Deus em Cristo Jesus te abençoe, Deus em Cristo Jesus te faça prosperar, Deus em Cristo Jesus te glorifique o nome dele na sua vida e o Espírito Santo conduza os seus passos, conduza o seu caminhar, te faça crescer em tudo, para a glória e honra do nome daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Um forte abraço e um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma ótima semana para você.